Por que a renda fixa não é fixa? E você sabia que em um único dia você pode perder mais dinheiro num título de renda fixa do que numa ação? Eu vou explicar os porquês. Venha comigo, eu sou Carlos Heitor Campani, professor de finanças, e este é mais um podcast com o objetivo de espalhar educação financeira por todo esse Brasil. Na verdade, pessoal, o termo renda fixa é forte demais e não é preciso. A renda, na maioria das vezes de títulos de renda fixa, é variável. E para efeito de clareza, ilustrarei todos os conceitos usando como exemplo os títulos do Tesouro Direto. Lá encontramos os 3 tipos de títulos possíveis com relação ao mecanismo de determinação dos seus fluxos de caixas no futuro. Os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e aqueles que a gente chama de híbridos, que têm uma perna pré-fixada e outra perna pós-fixada. Os conceitos que tratarei aqui são absolutamente os mesmos do âmbito de títulos privados, ou seja, dos títulos emitidos por empresas. Os títulos pré-fixados têm o fluxo de caixa futuro completamente conhecido hoje. Você sabe exatamente quanto vai receber lá na frente. Já os títulos pós-fixados possuem um fluxo de caixa futuro que depende integralmente de algum índice variável, como, por exemplo, a taxa Selic, que só conheceremos no futuro. Por fim, os títulos híbridos possuem um fluxo de caixa no futuro inicialmente fixado hoje, com uma taxa de juros já conhecida, mas este fluxo será também impactado por um índice pós-fixado, como, por exemplo, o IPCA. Para ilustrar os conceitos, nada melhor do que iniciar com o título do Tesouro Direto mais simples de todos, a LTN, Letra do Tesouro Nacional, também conhecida como Tesouro Prefixado 2000 e alguma coisa, onde esse alguma coisa representa o ano de vencimento do título. Ele tem um fluxo de caixa muito simples e totalmente conhecido. O investidor hoje compra o título pelo seu preço unitário de mercado e lá no vencimento recebe exatos R$1.000. Nesse momento, é fundamental que o investidor entenda os tipos de risco aos quais ele estará exposto ao investir nesse título. São eles: risco de crédito, risco de iliquidez e risco de mercado. Vou explicar e analisar cada um deles a seguir. O risco de crédito consiste no risco do emissor, nesse caso o governo brasileiro, não honrar a sua parte no acordo e, portanto, não pagar os R$1.000 prometidos lá na frente. No caso de títulos do Tesouro Direto, esse risco é mínimo e realmente muito pequeno quando comparado ao mesmo risco quando o emissor é uma empresa qualquer. Claro, eu não posso afirmar que esse risco é zero, mas posso sim dizer que se o governo brasileiro der o calote e não honrar esse pagamento, isso seria o pior cenário possível e representaria um caos para a nossa sociedade. É importante lembrar que isso jamais ocorreu e, sinceramente, não espero que isso aconteça de forma alguma. Logo, minha convicção é de que esse risco é extremamente baixo e não me preocupa. O risco de iliquidez representa a possibilidade de você não conseguir vender o título antes de seu vencimento, caso você tenha essa necessidade. E aí você se vê obrigado a vendê-lo com deságio, ou seja, por um preço abaixo do que seria considerado justo no mercado.
É o que acontece, normalmente, quando queremos vender o nosso carro, por exemplo. Mas no caso de títulos do Tesouro Direto, esse risco é novamente baixíssimo, pois quem recompra todos os títulos por lá é justamente o governo brasileiro, que assume a obrigação de sempre recomprá-los a preços de mercado. Considero, portanto, esse risco no mesmo nível do risco de crédito, ou seja, muito baixo e não me preocupa. O documento que contém todas as informações importantes de um COI é chamado DIE, D-I-E, e isso significa Documento de Informações Essenciais do COI. A instituição financeira tem a obrigação de fornecer este documento ao investidor antes da contratação do COI. Dentre outras informações, o DIE precisa identificar claramente a instituição financeira que emite aquele COI, sua modalidade, as garantias eventualmente envolvidas, o prazo de investimento e, principalmente, a tese de investimento, ou seja, as regras para a determinação da rentabilidade do COI lá na frente. E, pessoal, é justamente esse risco de mercado que gera a flutuação dos preços dos títulos de renda fixa. Para facilitar, suponha uma LTN a 300 dias úteis do seu vencimento, que esteja sendo negociada a uma taxa de juros pré-fixada de 7% ao ano. Lembro que no Brasil trabalhamos com a convenção de 252 dias úteis por ano. O preço unitário desse título será de 922,61 e ele pode ser calculado através da seguinte conta matemática. Os R$1.000 lá da frente, que serão recebidos, são trazidos a valor presente, ou seja, são divididos por 1 mais 7%, 1,07, elevado aos 300 dias úteis divididos pelos 252 dias de um ano. Essa conta resulta em exatos R$ 922,61. Caso o investidor permaneça com o título até o vencimento, receberá R$1.000 e terá seu investimento rendendo precisamente a taxa de 7% ao ano. Mas e se precisar vender antes? Nesse caso, ele estará sujeito à taxa praticada pelo mercado para este título naquele momento da venda. A título ilustrativo, suponha que ele o venda 10 dias úteis após a compra, portanto, há 290 dias úteis para o vencimento. E a taxa praticada pelo mercado tenha subido para 8%. Neste caso, a conta seria R$1.000 dividido por 1,08 elevado a 290 dividido por 252, resultando em R$ 915,24. Perceba que o investidor teria vendido o título por um preço abaixo do preço de compra e, portanto, teria obtido uma rentabilidade negativa. Isso se dá porque a taxa pré-fixada subiu. Tenha isso sempre em mente, aliás, a relação entre taxa e preço de um título é inversa. Ou seja, quando a taxa sobe, o preço do título cai, porque o mercado demanda uma rentabilidade maior. Não podemos também esquecer do efeito do tempo em títulos de renda fixa. O preço tende a aumentar com o passar do tempo, na medida em que você se aproxima do vencimento do título. Com isso, sempre que a taxa subir subitamente, o preço do título cairá. Não obstante, note que com o decorrer do tempo pode ser que o preço do título suba, mesmo com a alta da taxa de juros no mercado, mas certamente terá subido menos do que se a taxa tivesse se mantido constante, ou mesmo descido. Vamos agora, pessoal, falar das NTNs Bs, ou seja, Notas do Tesouro Nacional, Série B.
ou simplesmente Tesouro IPCA 2000 e alguma coisa, onde alguma coisa é novamente o ano de vencimento do título. Esses títulos, pessoal, são ditos híbridos, porque oferecem uma taxa pré-fixada mais uma atualização monetária pela inflação medida pelo IPCA, que é pós-fixada, ou seja, só saberemos essa atualização lá na frente. Esse título é mais adequado para o longo prazo, pois é protegido contra a inflação, já que sua rentabilidade acompanhará o IPCA. Em outras palavras, será maior se a inflação medida pelo IPCA for acima das expectativas. Entretanto, o Tesouro IPCA também sofre da mesma flutuação de mercado que os títulos pré-fixados, porque possuem parte de sua rentabilidade estabelecida de forma pré-fixada no ato da compra. O mecanismo é exatamente o mesmo. Claro, pelo fato de apenas parte de sua rentabilidade ser pré-fixada, a flutuação esperada desses títulos é um pouco menor que no caso de títulos totalmente pré-fixados e de características, claro, similares. Por último, temos os títulos conhecidos como Tesouro Selic 2000 e qualquer coisa. Esses são pós-fixados, pois terão suas rentabilidades atreladas à variação da taxa Selic. Agora, em 2020, o que surpreendeu muita gente foi o fato desses títulos terem apresentado, em alguns momentos, rentabilidades negativas, ou seja, eles perderam valor, mesmo com a taxa Selic permanecendo no patamar de 1,9% ao ano. Mas como isso pode ter acontecido? Vou explicar agora. Na verdade, os títulos Tesouro Direto são historicamente negociados com um pequeno ágio ou deságio em relação à taxa Selic e que passavam despercebidos por muitos investidores. Antes da pandemia, era comum ver no site do Tesouro Direto algo como Selic mais 0,04%, o que significa que o título pagaria 0,04% ao ano além da taxa Selic. Sempre no caso do investidor permanecer com aquele título até o seu vencimento. Essa pequena taxa pré-fixada somada à taxa Selic dá uma característica de título híbrido para os títulos Tesouro Selic. Com as muitas incertezas que a pandemia gerou no Brasil e no mundo, esse spread é um termo usado para se referir a essa taxa pré-fixada adicional, esse spread subiu bastante. Por exemplo, eu cheguei a ver em 2020 um spread pré-fixado de 0,33% ao ano. No momento em que a taxa Selic atinge um patamar mínimo histórico de apenas 1,9% ao ano, uma variação repentina deste spread para cima, como houve na pandemia, passa a ser significativa. E tal como ocorre com títulos pré-fixados, pode gerar rentabilidade sim negativa em alguns períodos curtos. Não obstante, com o passar dos meses, o efeito temporal tenderá a se fazer presente e retomar retornos positivos para esse título, já que a maior parte da sua rentabilidade é pós-fixada e, claro, positiva. No médio e longo prazo, ainda considero esses títulos como bastante seguros. Chegamos ao fim de mais um podcast, pessoal. Ficou tudo claro? Espero que eu tenha explicado de maneira didática por que qualquer título de renda fixa pode sim apresentar rentabilidades negativas. Caso você ainda tenha dúvidas, não hesite em me enviar mensagens através das minhas redes sociais. Respondo a todas elas com muito carinho. É meu dever e considero uma missão levar educação financeira
para todo esse Brasil. Um forte abraço do professor Carlos Heitor Campani.